Salve progressistas, eu sou o Clayson. Primeira questão que eu quero falar aqui para vocês sobre o Márcio Duval é que ele não é uma pessoa de confiança. Esse é o primeiro ponto, o ponto de partida, tá? Isso tem que ser deixado claro. Porque ele começou com aquele negócio, eu sou da SWAT. Aí depois ele falou, não, mas eu sou, mas não sou. É SWAT, mas não é... Eu treino a SWAT e não sei o quê. Mas eu não sou soldadinho deles, mas... Sabe aquela coisa? Que depois você começa a falar, mas você não falou que era da SWAT, agora você não é mais da SWAT. Isso aí eu tô falando lá atrás, tá? Antes de virar político e tudo mais, quando ele ficava na internet, e aquela coisa lá atrás. Depois se grudou no bolsonarismo e pegou a onda bolsonarista, se elegeu senador... E o tempo todo, o Márcio Duval sempre foi um jumento político. Daqueles caras que querem ser oportunistas, mas não sabem como. A última dele, só para falar a última, nós colocamos aqui no canal. Ele vai até aquele local lá, o ginásio, onde estavam os terroristas, faz uma média lá com os terroristas e tudo mais, grava vídeo, faz chamadinhas pela internet, aí depois já vai aqui fora, né? E começa a meter o pau nos terroristas, sabe aquelas coisas? Então, eu tô colocando essas questões para você porque não é uma pessoa de confiança. E o que aconteceu nessa madrugada e que se estendeu o dia todo até agora à noite é outra questão que mostra claramente o perfil desse sujeito, que começa com um discurso, depois já passa para um outro discurso. Eu vou trazer para você uma série de trechos de vídeo aqui para você entender. Eu tô colocando essas questões anteriores aqui, que é para situar, para você se situar, para você não se deixar levar. Porque o vídeo vai mostrar o momento em que ele incrimina Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro, ele quis realmente colocar uma escuta lá no Alexandre de Moraes. Olha só, cara. Ele quis colocar uma escuta lá no Alexandre de Moraes para poder incriminar o Alexandre de Moraes. Aí depois fala que não é mais o Bolsonaro, que era o Daniel Silveira. Então é uma confusão atrás da outra. Eu vou explicar para você todos esses detalhes e vou trazer também esse áudio que mostra ele falando com a Veja na denúncia que vai ser publicada na Veja amanhã, né? É importante colocar isso aqui também. Então, a Veja teve que fazer a divulgação desse áudio porque ele estava desmentindo e estava ficando uma situação em que a própria Veja ia entrar como mentirosa nessa coisa. Então a Veja falou, não, então peraí, você está dizendo que não? Então tá aqui o áudio. Então vou trazer para você todos esses detalhes, sempre lembrando, hein? Já estou lembrando do like. Eu tenho que lembrar. O último vídeo, por exemplo, eu não fiz esse pedido no meio do vídeo, você esqueceu. Então, por favor, não se esqueça do like. O seu like é muito importante. A sua inscrição no canal é fundamental para o nosso trabalho, porque é isso. A gente precisa da sua inscrição. Se você é inscrito, você precisa ativar o sininho para você ser notificado dos vídeos. Tem gente que tem o sininho ativado e não é notificado. Então eu vou precisar que você dê essa força pra gente. É o que a gente pede aqui. Só isso. Dá o like, porque a gente está sempre trabalhando para você, trazendo um trabalho diferenciado aqui. Eu vou colocar um vídeo aqui que é um resumo, mas já quero avisar para você que esse resumo, trazendo falas do Duval, ele não está atualizado. Então é um começo, é o começo do dia, tá? E aí a gente vai depois trazer o que aconteceu depois com as falas, inclusive agora à noite. Mas esse começo já dá para você ter uma ideia do que o Duval estava falando. Vamos acompanhar. Estávamos na sala, só eu, o Daniel e o ex-presidente. Aí o Daniel Silveira começou então a fazer a explicação do porquê então do ter sido chamado. E aí ele falou, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, eu achei estranho até ele ter essa informação, porque eu nunca tornei público, porque exatamente do trabalho de inteligência, a gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. E aí ele começou a explicar. A ideia seria eles colocariam um equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que
em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. Bem, esse é um vídeo da TV Senado, é uma entrevista do Duval explicando o que de fato aconteceu ali. Acho que deu para você entender. O que aconteceu que acabou desencadeando a necessidade dessa entrevista? Foi uma live. 2 horas da manhã, o Duval faz uma live. Ele alega que fez essa live por conta de uma briga que ele teve em cima de uma fake news do MBL. É outra jumentice falar do MBL, levantar a bola do MBL e colocar o MBL no jogo. Porque o MBL, ele está praticamente arrasado, está em cinzas. E aí, quando o Duval coloca o MBL no jogo político novamente, esses caras devem estar agora soltando foguete de alegria. Olha o furdunço que a gente fez. Olha só o que a gente acabou tomando aí as redes sociais. O MBL voltando à ativa, estamos de volta, estamos nos reerguendo, aquela coisa toda. Então é mais um erro imbecil. Ele cita o nome MBL nessas entrevistas que ele dá e ele coloca, inclusive, uma postagem falando o nome MBL, fala que estava discutindo com o MBL e tudo mais, e com isso ele divulga e faz com que o MBL entre no jogo político. Ele podia ter feito qualquer coisa, cara. Podia ter falado, olha, é um grupo aí de gente que cria fake news, todo mundo conhece, não sei o quê, mas ele enaltece. Mas o mais importante é que, segundo ele, depois que ele tem então esse debate aí, ou esse embate com o MBL, às 2 horas da manhã ele faz uma live. E eu quero que você veja o trecho, que é o trecho principal dessa live, que é quando ele diz claramente que o Bolsonaro pediu para que ele colocasse uma escuta no Alexandre de Moraes. O Bolsonaro é que estava por trás de toda essa tramóia. Eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. Ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Você vê que ele diz claramente que ele denunciou o Bolsonaro, que o Bolsonaro é o responsável. E a coisa ficou tão complicada e tomou uma proporção tão grande que teve até o Flávio Bolsonaro usar o parlamento para explicar essa situação. Sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público. Contudo, numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Então só para trazer esses 2 pontos, presidente. E obrigado. Depois dessa fala do Flávio, o que aconteceu? O Marcos Duval tinha dito que ia pedir a renúncia, que ele não ia ser mais senador, ia pedir a renúncia do Senado. Ele já voltou atrás, dizendo que não vou pedir renúncia, eu estava no momento que eu estava nervoso e tudo mais, não vai mais renunciar. Depois disso, o próprio Marcos Duval desmente a si mesmo. Que ele diz, não, isso aí não tem nada a ver, era o Daniel Silveira o responsável. Daniel Silveira foi preso hoje, inclusive encontraram 250 mil reais em dinheiro, em espécie, na casa dele, foi preso. E aí resolveram ir todo mundo para cima do Daniel Silveira, para realmente incriminar o já criminoso, chutar cachorro morto e limpando a barra do Bolsonaro. Ele deu uma entrevista meio atabalhoada, mas olha o que ele disse. O presidente Jair Bolsonaro falou alguma coisa? Não. Toda a proposta foi colocada pelo Daniel Silveira? Toda. O presidente estava numa posição semelhante a minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Não, ele não falou, pô, senador, pensa, não falou nada disso. Por isso que quando sai na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. Senador, uma versão que a
Quer dizer, o presidente não coagiu o senhor para dar a versão. Não, quem estava de manhã eu tinha esclarecido isso. Sim. No vídeo realmente eu falo, mas era um vídeo das 2 da manhã e eu estava acabando de sair do embate com o MBL que estava fazendo uma distribuição de uma fake news. Então eu estava no embate com ele sobre isso. E naquele momento eu fiquei num desabafo, além do normal, até de postar que eu ia entregar meu carro. Senador, E aí quando eu disse que houve aquela ação, mas não houve aquela ação. Então, tanto é que quando eu reportei o ministro, o Alexandre de Moraes, eu reportei exatamente como aconteceu. Então ali no vídeo eu estava desabafando, estava com ódio. Então, como você vê, ele se justifica, diz que estava num momento de raiva, que ele não fez nada, que não era o Bolsonaro, que estava fazendo tudo isso, que era só uma pessoa, o Daniel Silveira. E aí ficou uma situação que amanhã sai a revista Veja, né? Eu não sei qual dia, se você estiver assistindo na sexta-feira é hoje. E a revista Veja resolveu publicar o áudio com a fala na íntegra do momento em que o Marcos do Val incrimina o Bolsonaro. E de que forma o Bolsonaro falava assim, né? Naturalmente, igual está falando dele. Naturalmente, ele não entende, ele é sem noção das consequências. Ele chegou a usar para o senhor assim, estou falando ele, que para o senhor gravar. Isso, sim. Que o GSI ia me dar o equipamento todo, ia montar para gravar. Aí eu falei assim, quando eu falei que mas não vai ser aceito, tá? Não, o GSI já está avisado, já tinha validado a fala comigo. Eles vão te equipar, botar o equipamento de escuta e de gravação. E a sua missão é marcar com o Alexandre e conduzir o assunto até a hora que ele falar que ele avançou extrapolou a Constituição, alguma coisa desse tipo. Aí ele falou, eu anulo a eleição, o Lula não toma posse, eu continuo na presidência e prendo o Alexandre de Moraes, por conta da fala dele que ele... Então, como você vê, ele deixa claro que é o Bolsonaro que pediu para ele fazer essas gravações e mais, que o Bolsonaro estava usando o GSI para essa finalidade, usando os equipamentos do GSI para essa finalidade, usando o aparato do Estado para essa finalidade. Então, veja como que é grave tudo isso que está acontecendo. De certa forma, ele desmente, ele diz que é o Daniel Silveira, que ele tira o Bolsonaro da jogada, mas ficou claro pra gente, pra todos nós, que muito próximo de ser sim o Bolsonaro. Quase certeza. Porque é o Bolsonaro que tinha os equipamentos do GSI, o Daniel Silveira nem sequer passa perto disso. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha realmente que a versão primeira que o Marcos do Val fez, que é a versão de que o Bolsonaro é que fez o pedido, é a correta? Ou você acha que é a segunda versão, que foi somente o Daniel Silveira e que o Bolsonaro estava junto, só ouvindo aquilo ali? Coloque seu comentário aqui. Eu quero saber o que você pensa a respeito. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é muito importante para o nosso trabalho. Nós estamos todos os dias aqui trabalhando para você e a gente sempre coloca a informação de qualidade para você fazer as suas reflexões também. O like é a sua inscrição. Sua inscrição é fundamental. Então se inscreva no canal. Por favor, se inscreva no canal. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude, para que o nosso trabalho continue. Você pode ajudar de várias formas. O like, a inscrição é uma forma, mas você também pode ajudar sendo membro aqui do nosso Apoia-se. Nós estamos com o nosso Apoia-se e a gente precisa dessa ajuda. É uma ajuda, se você vê lá, o Apoia-se fala quanto que a gente ganha e uma parte daquilo vai para o Apoia-se. Mas se você puder nos ajudar, mesmo aquela parte ajuda a gente a pagar aqui as inscrições que a gente faz aqui nos portais, nos jornais. Ajuda. Então, por favor, se você puder nos ajudar, é importante. E se você puder nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, é o valor que você puder, tá? Qualquer valor. E é claro, se você quiser. Se você puder e se você quiser. A gente agradece muito. Nosso material é sempre gratuito, você não é obrigado a nada. É só se você puder e se você quiser. Grande abraço. Até a próxima.